Olá pessoal, bem-vindos todos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória Matemática Aplicada à Economia, disciplina oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, indicarei um exercício do Chiang que deverá ser resolvido e encaminhado no prazo de uma semana. Vamos à videoaula? O tema de hoje são as equações diferenciais de primeira ordem e primeiro grau, agora no caso não linear, equações não lineares. Na equação linear, como vimos, aparecia apenas termos com a derivada elevada à potência 1, dy dt elevado a 1, e a própria variável dependente y elevada no máximo à primeira potência, y1. Não se admitia a existência de termos com produtos cruzados do tipo y, dy, dt, e não se admitia potências maiores que 1. Vamos agora manter a condição de que a equação seja linear na derivada, em dy, dt, porém agora passaremos a admitir a existência de y elevado a n para n maior que 1, ou seja, potências maior que 1, potências superiores para a variável dependente. Então temos equações diferenciais de primeira ordem e primeiro grau, mas que são não lineares, porque tem a potência em y acima de 1. Genericamente, escreve-se para esse tipo de equação a seguinte equação: f argumentos yt dy mais g argumentos yt dt igual a zero, na forma de equação a diferenças. Perdão, na forma de equação com diferenciais. Na qual, em f de y e t e g de y e t, não se faz nenhuma restrição às potências de y e t. Essa equação pode ser escrita em termos de derivada, como dy dt igual a h de y de t para h novamente sem restrição às potências das variáveis envolvidas. Essa equação, a equação 11 aí do slide, é de primeira ordem e de primeiro grau na derivada, em dy dt, mas a equação diferencial é não linear pelas potências em y. Resolver esse tipo de equação nem sempre é fácil e nem sempre é possível. Veremos nesta videoaula apenas casos mais fáceis. Vejamos um caso mais fácil em que a equação diferencial, com os termos diferenciais, é uma equação exata. Por exemplo, um exemplo visto numa videoaula anterior, menos 2y vezes t dy mais y ao quadrado dt igual a zero. Podemos usar um método teórico já conhecido, e também estimar isso pelo MATLAB com as soluções computacionais, conforme os exercícios EXEM 3 e EXEM 4 nos arquivos do MATLAB. E também, usando aquelas 4 etapas, a gente pode resolver essa equação de modo puramente teórico. Portanto, esse é um caso simples. Um outro caso relativamente simples é quando se tem variáveis separadas. No caso em que a equação 11 do slide anterior, a equação diferencial, pode ser simplificada para f de y dy mais g de t dt igual a zero. Ou seja, o fator que multiplica o diferencial dy é função apenas da variável dependente y. Então, f é função apenas de y. E o fator que multiplica o diferencial dt é função apenas da variável independente t, g de t. Então, nesse caso, eu diria que temos um problema com variáveis separadas. Primeiro, o coeficiente só depende de y. Segundo, o coeficiente, ou fator, só depende de t. É um caso com variáveis separadas, portanto. Para este caso, usam-se técnicas simples de integração. A título de exemplo, vejamos o exercício 4. Exercício 4. Resolva a equação diferencial expressa em diferenciais 3y ao quadrado dy menos t dt igual a zero. Então, vocês estão vendo que as variáveis estão separadas. O coeficiente de dy é função apenas de y, o coeficiente de dt é função apenas de t. Eu posso escrever, então, 3y ao quadrado dy é igual a t dt, isolando as diferenciais em cada um dos membros da equação. Depois é só integrar os dois membros, então a integral de 3y ao quadrado dy, uma integral na variável y, é igual à integral
de t dt, que é uma integral na variável t. Tá? E vamos resolver ambas as integrais. Né? Então, a primeira é muito fácil, fica simplesmente y ao cubo mais a constante de integração c1, porque a derivada de y ao cubo é 3y². E a segunda integral fica meio de t ao quadrado mais a constante de integração, que eu vou chamar de c2. Tá? Exatamente porque a derivada de meio t ao quadrado é simplesmente t. Tá? Eu posso isolar o y ao cubo no primeiro membro, aí fica meio de t ao quadrado, e depois tem a diferença das constantes, né? C2 menos C1, que é, por si mesmo, uma constante, que eu vou chamar de C. Tá? De forma que, tirando a raiz cúbica dos dois lados, né? Então o y de t fica simplesmente, abre parênteses, meio de t ao quadrado mais C, elevado a 1/3, ou raiz cúbica disso. Vejamos a solução usando o MATLAB. Então vamos à janela de comando do MATLAB. Como sempre, antes de escrever a equação diferencial do exercício, devemos isolar no primeiro membro apenas o termo da derivada. Então a gente escreve dy dt é igual a 1/3 de t sobre y², simplesmente porque a gente isolou a derivada para poder aplicar no programa em MATLAB. Né? Para poder usar, inclusive, a função dissolve. Né? Então a gente escreve sins y de t, dele definido para o sistema, informando ao sistema que a nossa variável independente é t, e a variável independente é y. Depois y de t é igual, usa a função dissolve, depois a função que representa a derivada primeira, né, que é diff(f) y de t, o símbolo de identidade, dois sinais de igualdade, e depois eu copio o segundo membro, 1/3 vezes, que é o sinal de asterisco, t barra, que é t dividido, e y, chapéu 2, que é y², fecha o primeiro parênteses do y², fecha o segundo parênteses da expressão envolvendo um quociente, e fecha o terceiro parênteses, que é da função dissolve. Depois, na terceira linha, eu uso o comando simplify, apenas para que o programa forneça soluções mais simples. Executando, né, esse comando, o programa vai exibir a solução, né, na própria janela de comando, conforme mostra essa figura, né, e vamos salvar a sequência de programação no arquivo exem5, tá, que aparece na janela de cima. Tá? Então, olha a solução. Né? Veja que a primeira solução coincide com a nossa solução teórica. A segunda e a terceira solução, perdão, a segunda e a terceira solução, na segunda e na terceira linha, corresponde às soluções que envolvem o número complexo i. Olha isso. A solução apresentada pelo programa parece confusa e diferente da encontrada teoricamente. Né? A solução teórica, lembre-se, abre parênteses, meio de t ao quadrado mais c, fecha parênteses, tudo isso elevado a 1/3 ou raiz cúbica. Né? Parece diferente do que foi obtido no MATLAB, mas na verdade é a mesma coisa. É preciso saber interpretar os resultados oferecidos pelo MATLAB e comparar com o resultado teórico, quando tivermos o resultado teórico. Né? Olha, nas duas últimas linhas da janela de comando, né, nas informações de saída, nos relatórios de saída, há um par conjugado de soluções complexas que envolvem o número imaginário. Olha só, livros-textos como Chiang e Wainwright, né, que nós estamos utilizando, ou outro livro que consta na nossa bibliografia, o Simon e Bloom, esses livros costumam ignorar as soluções complexas que aparecem em casos simples, como o do exercício em tela. Certamente porque esse tipo de tratamento remete a um aprofundamento que é didaticamente inapropriado para esse nível, né, para esse livro-texto de equações diferenciais. Mas tais soluções complexas podem aparecer. Note que nós iremos estudar soluções complexas, né, em equações diferenciais de segunda ordem, ou equações diferenciais de ordem mais elevada. Mas esses livros-textos não trabalham com soluções complexas para equações diferenciais de primeira ordem, mas elas podem aparecer. Tá? Bom, então, vamos desconsiderar as duas últimas linhas, vamos ficar na primeira linha, tá? E comparar com a nossa solução teórica. Na verdade, a nossa solução teórica é uma apresentação mais simplificada da solução oferecida pelo programa MATLAB na primeira das três soluções listadas na figura, que é a solução não complexa. Porque assim, mesmo que a gente tenha usado o comando simplify,
o MATLAB tem um método próprio de encontrar a solução. Então, muitas vezes, a apresentação não é tão simplificada quanto a que a gente obtém teoricamente, mas é absolutamente igual. Tá? Veja, essa é a solução obtida por nós, né? YT igual raiz cúbica de meio de t ao quadrado mais c. Né? Se a gente fizer uma transformação, a gente chega na solução do MATLAB. Qual é a solução que está na primeira linha do MATLAB? É 2 elevado a 2/3, tudo isso multiplicando raiz cúbica de t ao quadrado mais c, c3, vamos chamar essa constante c3 dividido por 2. Essa é a solução do MATLAB. Vamos ver que é equivalente à nossa. Então, pega essa nossa solução e faz assim, ó. Multiplica por 2 elevado a 1/3, raiz cúbica de 2, e divide por raiz cúbica de 2. Você pode sempre multiplicar e dividir pela mesma coisa. Depois mantenha a raiz cúbica de 2 no denominador e aí distribui a raiz cúbica de 2 no numerador. Como a expressão de parênteses também está na raiz cúbica, então eu posso colocar o 2 dentro do parênteses. Então, 2 vezes meio dá 1, dá só t ao quadrado, depois 2c. Né? Depois eu escrevo 1 sobre 2 ao cubo como sendo... Bom, aí eu faço assim, aí eu multiplico por 2 e divido por 2. Tá? E depois eu coloco tudo no denominador, no primeiro fator, então fica 2, 1, que é onde estava no numerador mesmo, menos 1/3, que se refere à expressão no denominador. Tá? E a gente sabe, 1 menos 1/3 é 2/3, então fica 2 elevado a 2/3, aquela expressão, raiz cúbica dela, né? Raiz cúbica de t ao quadrado mais 2c, dividido por 2. Né? Ok? E depois eu faço assim, ó, eu digo que eu construo a variável c3 como sendo 1/3 de c. Tá? Ok? Portanto, 2c, c é 3c3, então 2c é 6 vezes a constante c3. Pronto. Tá? Ok? Se trata da mesma solução oferecida pelo MATLAB. Então, a solução teórica e a solução do MATLAB coincidem. Ok? Às vezes a solução do programa, como nesse caso, não parece muito elegante ou simplificada. E isso tem a ver, conforme eu já comentei, com o método de cálculo do MATLAB. Mas sempre será precisamente a mesma solução examinada teoricamente, às vezes com outro formato. Tá? Às vezes a solução teórica é mais simplificada que a solução do MATLAB, mas fazendo as devidas transformações, as duas soluções coincidem perfeitamente. E, muitas vezes, o MATLAB encontra soluções que a gente não chega na teoria. Por exemplo, essas soluções complexas conjugadas que não está prevista na teoria de equação diferencial de primeira ordem. Vamos ver agora o problema com variáveis separadas, mas trocadas. Vamos supor que eu tenho uma expressão f de t dy mais g de y dt igual a 0. Não é o caso de variáveis separadas, porque o primeiro coeficiente, o argumento é t e não y. E no segundo coeficiente, o argumento é trocado, é variável dependente y e não a variável dependente t. Então, são variáveis separadas trocadas, tá? Diferente do caso mais simples, f dy mais g de t dt. Para o caso de variáveis trocadas, o problema pode ser resolvido facilmente com uma simples operação, conforme iremos praticar esse procedimento no próximo exercício, o exercício 5. Aí está ele. Resolva a equação diferencial expressa em diferenciais 2t dy mais y dt igual a 0. Portanto, nesse caso, o argumento de f e g estão trocados. Né? Ou seja, o primeiro coeficiente, a variável independente, a variável envolvida, né, é a variável independente t, no segundo argumento é a variável dependente y. Estão trocados. Mas se dividirmos ambos os termos por 2yt, supondo, obviamente, que y vezes t é diferente de zero, para não dividir por zero, chega-se à expressão 1 sobre y, dy, né, que é 2t dividido por 2yt, dá simplesmente 1 sobre y dy, mais, né, aí fica y com y, né, aí fica, ó, vou dividir y por 2yt, então y cancela com y, fica 1 sobre 2t, 1 sobre 2t dt igual a 0. Agora temos os coeficientes certos, digamos assim, né? O primeiro coeficiente só a variável y, o segundo coeficiente só a variável t. Nesse sentido, eles estão certos, né? Então, são simplesmente as variáveis não estão trocadas, tá? E aí vamos resolver novamente por integração, né? Eu integro tudo, né? Ou eu isolo cada diferencial no membro, ou então integro tudo, então, sabendo que a integral da soma é a soma das integrais. Então, integral de 1 sobre y dy mais a integral
de 1 sobre 2t dt, e depois tem a integral de zero ali que dá uma constante, né? Então a primeira integral é simplesmente log de y, estou omitindo as constantes, ou seja, as constantes estão sendo varridas para debaixo da constante c, né? Então log de y, a segunda é simplesmente log de t vezes meio, né? Porque a primitiva de log de t é 1 sobre t, como tem um 2 ali, fica meio, meio log de t é igual a constante, né? Depois eu aplico a conhecida função do log, né? Tá certo? Eu tenho a soma dos logs, é o log dos produtos, né? Então, é o log, bom, no segundo termo, meio de log de t é simplesmente log de t elevado a meio. Depois eu faço produto, né? Que é y vezes t elevado a meio. Isso é igual a c. Depois eu ponho tudo na base e, né? Fica simplesmente yt elevado a meio, né? Raiz quadrada de t, é igual a segunda expressão é simplesmente e elevado a c, que é uma constante, né? Vou chamar essa constante de k. Então, y de t é igual a k, t elevado a menos 1, ou 1 sobre raiz quadrada, k vezes t elevado a menos meio, ou k dividido por raiz quadrada de t. Né? E um outro modo de resolver o exercício seria multiplicar a equação do problema por y, aí teríamos 2y de t dy mais y ao quadrado dt igual a zero, que já sabemos tratar-se de uma equação diferencial exata, e resolve pelo método de solução das equações exatas. Vamos ver a solução no MATLAB? Vamos resolver o mesmo exercício no MATLAB? Então, vamos isolar a derivada, então dy dt é menos y sobre 2t, e escrever na janela de comando a seguinte sequência de programação. Então, defina as variáveis sims e yt. Veja, se eu for rodar esse programa depois de ter rodado o outro, eu não preciso derivar, definir as variáveis y e t, porque ela já está na minha memória do sistema. Mas como eu não sei o que foi feito anteriormente, então eu entro com a entrada na primeira linha com a definição das variáveis, né? Sims e yt. Yt é igual a dissolve, diff y de t igual a menos y dividido por 2, asterisco, que é o sinal de multiplicação, 2 vezes t. Eu não usei o simplify dessa vez. Chegamos à mesma solução obtida teoricamente, e aí a sequência de programas é salvo no mfile exen6. Muito bem. Agora vamos novamente usar o Simulink. Eu já introduzi o Simulink na última videoaula. Vamos agora exercitar o uso dessa ferramenta, que é uma ferramenta acoplada ao software MATLAB. Tá? Então, vamos resolver o exercício 4, novamente não para chegar na equação que descreve a trajetória da variável dependente, mas para obter o gráfico, né? Então a gente faz a diagramação gráfica dos blocos na solução desse problema. dy dt é igual a 1/3 de t sobre y quadrado. Vamos usar a janela Mode do programa, onde você faz isso. Então ali está o integrator, né, que é aquela primeira caixinha à esquerda. Depois eu estou usando uma caixinha de multiplicação. Tá? Essa caixinha de multiplicação com duas entradas, porque a saída é o y do integrator, né? Eu estou usando a caixinha de multiplicação com duas entradas para obter aquele y ao quadrado, né? Lá em cima tem um relógio, o clock gera o t. Depois ali, ó, no bloco, no canto superior direito, o bloco divide, é simplesmente para dividir o t por y ao quadrado, e já estou multiplicando o y ao quadrado usando a caixinha triangular, o gain, por 3. Então, estou dividindo t por 3y ao quadrado, que é exatamente o dy dt, ou seja, a entrada do bloco integrator. Então, ali está a entrada, a caixinha, né, o bloco scope, que é usado para gerar o gráfico, ele está numa das saídas, cada saída dessa é um y. Então, o scope dá a trajetória do y, que é o que eu quero obter. Tá? Bom, então eu jogo isso. Tá? Não sei se eu vou informar as condições iniciais. Se eu não informar a condição inicial default, eu acho que é y0 igual a 0. E aí está. Tá? Assim, rodamos o modelo para a condição inicial default. Não ativamente informado. Assim, a default é y0 igual a 1. Perdão, não é y0 igual a 0. Default é 1. y0 igual a 1. Tal condição pode ser vista nos parâmetros do bloco integrator. Tá? Se eu clicar no bloco integrator, tem os parâmetros. Você vai ver lá a condição default e você pode alterar livremente. Se quiser colocar 0 para ficar y0 igual a 0, ok. Após executar o modelo, podemos gerar o gráfico clicando-se, como sempre, na caixinha do scope. Né? E vamos obter o gráfico que será mostrado no próximo slide, tá? Que corresponde bem a essa trajetória teórica, né? Tá? Veja que vamos olhar a trajetória teórica antes de ver o gráfico, né? Ali parece que é uma coisa parabólica, né? Porque o t está elevado ao quadrado dentro do parênteses, mas tem a raiz cúbica, né?
veja só, y0 é igual a 1. Então, como y0 é igual a 1, tá? Significa que o c, que é a constante que aparece aí na solução, é igual a 1. Eu já tinha substituído a constante por 1, né? Porque fica a raiz cúbica de 1, que é igual a 1. Então, y0 é igual a 1. Tá? Então, é um caso específico com a constante igual a 1, dadas essas condições iniciais. As condições iniciais servem exatamente para se determinar essas constantes. Tá? Eu salvei o diagrama na janela Model, né? no arquivo Simulink chamado Exen5SL, SL de Simulink. Tá? O nome é arbitrário, você escreve o nome que você quiser. Né? Eu só estou usando esse sufixo SL para memorizar que se trata de um arquivo Simulink e não um M-file de programação. Tá? E aqui está o gráfico. Né? Então essa curva é meio esquisita, não é exatamente uma parábola de boca para cima, né? Porque tem uma raiz cúbica aplicada na parábola. Né? Então você vê que o y0 é igual a 1, o ponto de origem ali é exatamente o ponto 1, como vocês podem ver no gráfico, e aí a curva com esse aspecto. Tá? Essa é a trajetória de yt. Tá? Veja que usando só o Simulink, eu não sei qual é a equação de yt, mas usando o Scope eu sei a trajetória, se conhece a trajetória. Ok? Então eu posso buscar a solução gráfica, né, do exercício 5, né, utilizando-se uma diagramação gráfica de blocos, né, na equação do problema dy dt igual a menos y sobre 2t. Né, montando os diagramas de bloco na janela Model do Simulink. Tá? Ok? A solução teórica para esse caso, né, para o exercício 5, é y de t igual a k, t elevado a menos meio. Tá? Agora eu estou no exercício 5, né, que já foi visto anteriormente, e a solução teórica a gente já conhece, a gente obteve essa solução teórica. Veja, quando for resolver isso no MATLAB, usando o Simulink, se zerarmos o cronômetro, se fizer t igual a 0, a solução explode. Você estoura a interação em t igual a 0, porque a raiz quadrada de 0 aparece no denominador e o programa vai fornecer uma mensagem de erro. Então, para contornar esse problema, quando estivermos construindo um modelo de blocos, esse diagrama, é bom introduzir uma defasagem no t, ou seja, não começar o cronômetro de 0. Aqui eu estou supondo que comece com 1 milésimo, tá? Então, eu faço assim, na saída do bloco clock, lá no relógio, eu crio uma bias de 12. Tá? Ou então eu trabalho na configuração do sistema, no MSP, e informo um passo inicial com um tempo ligeiramente maior que 0, no campo do start time, do MCP. É outra possibilidade. Ou então, conforme eu estou mostrando aqui, você cria um bloco bias na saída do relógio. Ok? Vamos preparar agora uma condição inicial apropriada para esse problema, supondo que ela não seja dada. Tá? Então, nós temos uma defasagem de tempo de 1 milésimo. O relógio começa a contar a partir de 1 milésimo. Tá? Qual que é o valor inicial? Quer dizer, o y de t0, que agora não é 0, é o y de 1 milésimo. Né? É y de 0,001, ou 1 milésimo. Que na solução obtida teórica é k, 1 milésimo, né, elevado a menos meio. Né, o k dividido por raiz quadrada de 1 milésimo. Aí vamos supor arbitrariamente que o k seja 1. Tá? Então, aí fica y de 1 milésimo, né, 1 sobre raiz quadrada de 1 milésimo, e essa expressão dá 31,6. Tá? Então, lá no bloco integrator, para ter uma solução simples, para fazer o k igual a 1, tá? Para poder, inclusive, comparar mais facilmente com a solução obtida teoricamente, no bloco integrator, eu informo, como sendo a condição inicial do problema, 31,6. Tá? A próxima figura mostra a diagramação de blocos para esse problema, tá? Que é facilmente compreensível. Eu acho que o público, né, já tem condições de acompanhar isso, tá certo? Esse diagrama foi salvo no arquivo Exen6SL. Tá? A outra figura, né, daqui a 2 slides, eu vou mostrar o gráfico da trajetória de yt igual a kt elevado a menos meio, no caso para k igual a 1. Né? Ou seja, conhecida a trajetória, a curva pode ser facilmente desenhada, né, se eu conhecer a trajetória teórica. No Simulink não se informa a função da trajetória, né? O Simulink não informa para nós a trajetória. Tá? O programa obtém,
né, de uma maneira iterativa e gera o gráfico que é apresentado acionando o bloco Scope. Tá? Vamos mostrar esse gráfico. O gráfico vai apresentar alguns cotovelos, né? Ou seja, não vai representar uma curva perfeitamente suave e uma curva diferenciável, mas isso pode ser melhorado, tá? Mexendo nos parâmetros de configuração do modelo no MCP. Tá? A gente pode trabalhar com a opção de passo fixo, como já foi sugerido, e melhorar, aí determinar por tentativa e erro o tamanho do passo e vendo o gráfico gerado e melhorando a qualidade da curva. Tá? Okay? Ou então tentar mesmo com um passo variado, tá? E ver o que é melhor. Tá? Essa figura, né, representa o diagrama usando a janela Model do Simulink para essa equação diferencial dy dt igual a menos y sobre 2t. Né? Como a solução envolve a variável t no denominador, então vocês estão vendo lá, a partir da caixinha clock, uma defasagem, um bias de 1 milésimo. Né? Depois, esse t defasado é multiplicado por 2t, que é o denominador da expressão. Né? Então, lá em cima tem a caixinha integrator, essa que tem 1 sobre s desenhado nela, né? Como símbolo identificador da caixinha. Depois tem o gain de menos 1, para ficar aquele sinal negativo, menos y. Note o scope, né? Tá pegando o sinal y, então nós vamos ter a trajetória de y. Tá? Depois a divisão de menos y sobre 2t, utilizando a caixinha divide, aí tem a saída dessa caixinha, que é a entrada do bloco integrator. A gente executa e obtém essa trajetória. Né? A gente formou aquela condição inicial, né? Que y de 1 milésimo, que é o primeiro instante que sai da caixinha clock, é igual a 31,6. E aí a gente acabou trabalhando com passo variável mesmo, e a melhor configuração deu origem a essa curva. Tá? Não é exatamente uma hipérbole equilátera, lembra um pouco, né? Uma hipérbole, mas essa curva, né? Que começa na condição inicial, 31,6, depois ele tende, não sei se assintoticamente, mas ele tende a zero. Tá bom? Essa é a solução do problema, que é a tradução daquela equação que nós vimos, que aparece a raiz quadrada de t no denominador. Então, se o denominador explode, a fração tende a zero. De fato, a curva teria que ser convergente com zero. Tá bom? Convergente a zero. Vejamos um exemplo bastante conhecido de equação de primeira ordem não linear, que é a chamada equação de Bernoulli, em homenagem ao grande matemático Bernoulli, ou Bernoulli. Tá? Uma equação diferencial de primeira ordem, do tipo dy dt igual a h de y de t, não necessariamente linear, tá? Pode assumir a forma não linear, tá? Do tipo equação de Bernoulli. dy dt mais rty é igual a t, argumento t, y elevado a m. Então, veja, é uma equação de primeira ordem, aparece apenas a derivada simples dy dt. Tem um coeficiente que acompanha a variável dependente y, que é esse rt. Esse coeficiente é só função da variável independente t. E no segundo membro tem um coeficiente que eu chamo de t maiúsculo, que é a função da variável independente t minúsculo, e tem a variável dependente y elevada a m. E m é um inteiro, um expoente inteiro, diferente de 0 e 1. O que significa que essa equação ela se torna não linear, porque o y pode estar numa potência 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Então, a equação de Bernoulli é considerada uma generalização da equação linear, porque ela sempre pode ser linearizada por uma mudança de variável conveniente e simplificadora. Tá? Então, toda equação de Bernoulli, por uma mudança de variável conveniente, pode ser linearizada. Então, ela pode ser interpretada como uma generalização da equação linear, embora ela seja não linear. Mas ela é um linear que pode ser linearizada. Vejamos, então, essa técnica de transformar em uma equação diferencial linear uma equação de Bernoulli que, por princípio, seria não linear. Tá? Para tanto, vamos reescrever a equação como sendo y elevado a menos m, dy dt, mais rt y elevado a 1 menos m é igual a t função de t. Ou seja, nós estamos multiplicando tudo por y elevado a menos m. No segundo membro, y elevado a menos m com y, dá y elevado a 1 menos m. No terceiro e no segundo membro, esse cancela, né? Porque tem tt,
Aí aparece y elevado a m vezes y elevado a menos m, que dá 1. Então aparece apenas o t, apenas o termo t. Tá? Agora a gente propõe a seguinte mudança de variável. A nova variável a ser criada, z, é y elevado a 1 menos m. De forma que dz dt, usando a regra da função composta, é dz dy, dy dt. Então, quando eu faço dz dy, esse y elevado a 1 menos m fica 1 menos m, e y elevado a 1 menos m menos 1, que é y elevado a menos m. Tá? Vezes dy dt. Ok? Ou seja, né? Y a menos m, tá? Olhando ali no segundo membro, né? Y elevado a menos m, dy dt, é igual a 1 sobre 1 menos m, eu passei 1 sobre 1 menos m, eu passei dividindo no primeiro membro, depois eu inverti os membros, né? Então fica 1 sobre m, dz dt. E aí agora vamos substituir na equação original. De forma que agora, veja, na equação original, né, o y elevado a menos m, tá? Eu substituo por o y elevado a menos m vezes dy dt, eu substituo pela expressão que a gente acabou de obter, 1 sobre 1 menos m, dz dt. Depois tem o r de t, o r. Depois aparece o y 1 menos m, que pela substituição de variáveis é exatamente a nova variável z, e depois igual a t. Tá? E aí, multiplicando tudo por 1 menos m, fica dz dt mais 1 menos m rz é igual a 1 menos mt. Né? Veja que na variável z não aparece a nenhum grau acima de 1. Né? Então, é uma equação diferencial de primeira ordem linear. Então, com essa substituição de variáveis, eu linearizei a equação. A nova equação, na variável z, tem um coeficiente variável, o de t, igual a 1 menos mr, r de t, né? Tá certo? E um termo invariável que aparece ali, né, o wt, ou seja, aparece no segundo membro, é 1 menos m vezes t de t. Né? E a solução z é análoga à equação, a famosa equação 10, tá? A gente busca a analogia à equação 10 e faz a solução para z, que é a equação 12. Então, z é e elevado a menos a integral de quê? De u de t, né? Então, a integral no lugar de u de t, coloca 1 menos m rt dt, abre parênteses, a constante a, mais a integral de w, que é 1 menos mt, né? Elevado à integral de u novamente, que é 1 menos mrt dt. Tá? Então, essa é uma equação que a gente já sabe resolver, tá certo? Essa é a solução já conhecida e demonstrada, tá certo? É só aplicar nos exercícios, tomando cuidado para fazer a mudança de variável conveniente, apropriada, e depois aplicar a equação 12 na nova variável. Vamos ao exemplo? Bom, antes desse exemplo, eu vou indicar o exercício da questão. Tá? Então, é na página 474 do Xiang, no bloco 15, no bloco 15.5, exercício 1b. 1b, ok? Vamos lá? Resolva a equação de Bernoulli, dy dt mais ty é igual a 3ty². Né? Por que a equação de Bernoulli? Primeiro, é uma equação de primeira ordem. Segundo, pré-multiplicando a variável y, tem um coeficiente que é só a função de t, no caso o próprio t. Né? E depois aparece a variável y elevada a uma potência m, no caso m é igual a 2, e uma função que pré-multiplica, que é só a função da variável t, no caso a função é 3t. Então, de fato, se trata de uma equação de Bernoulli. Vamos resolver pelo método conhecido. Primeiramente, perceba, né? Que às vezes o livro ele não indica isso, né? Y é igual a 0 e y é igual a 1/3 são soluções evidentes. Tá? Essas duas constantes, obviamente, elas resolvem essa equação. Substitua essas constantes na equação, vocês vão ver que elas, de fato, são soluções. E às vezes o Xiang esquece dessas soluções triviais constantes. Né? Vamos buscar uma solução não trivial ou não constante. Tá? Muito bem, se trata de uma equação de Bernoulli com m igual a 2, evidentemente, o RT é simplesmente o t, é o coeficiente, e o TT, que é o coeficiente do termo, é simplesmente 3t. Tá? E vamos fazer a mudança de variável indicada, definida a nova variável z. Lembra que z é y 1 sobre m.
Não, o z é y elevado a 1 menos m. Né? Como m é igual a 2, 1 menos 2 menos 1. Então, y elevado a menos 1 é o z. Tá? A função u de t é 1 menos m, r de t. Tá certo? Aí substitui m igual a 2, fica simplesmente menos 1, ou sinal menos. Tá certo? O r de t, a gente sabe que é t, fica menos t. Então, o de t é menos t. E o wt, a gente sabe que é 1 menos m vezes t. Né? 1 menos m dá simplesmente o sinal negativo. E o t é a função 3t. Então, fica menos 3t. Tá? Se quiser já resolver a integral de u dt, que vai aparecer na fórmula da solução, né? Integral de t é menos... Né? O u de t é menos t, o menos já coloquei para fora da integral, fica menos a integral de t dt, que é menos t ao quadrado sobre 2, e a constante de integração joguei para debaixo do tapete, que ela vai aparecer depois numa outra constante de integração, a constante a, que aparece na solução. Tá? Vamos agora empregar a equação 12, então z de t é elevado a menos essa integral, que é t ao quadrado, a mais a integral do w, que é menos 3t, aparece como integrando, depois aparece uma expressão e elevado a essa integral, então é e elevado simplesmente a menos t ao quadrado sobre 2 dt. Tá? Então vamos ver a primitiva do integrando da integral que restou aí, tá? Que pode ser facilmente reconhecida como sendo 3 e elevado a menos t ao quadrado sobre 2. Né? Porque, de fato, né, na hora que eu faço a derivada disso, fica 2t, o 2 cancela, né? Com 2, fica simplesmente menos t, que multiplicado por 3 dá aquele menos 3t que aparece no integrando, ok. Tá? E mais a derivada de e elevado a menos t ao quadrado sobre 2, que é e elevado a menos t ao quadrado sobre 2. Então, de fato, né, essa é a primitiva. Então, o z de t ele pode ser escrito, bom, eu já vou pré-multiplicar esse e t ao quadrado sobre 2 com a, dá a e t elevado ao quadrado sobre 2, e o outro termo, o e elevado a t ao quadrado sobre 2, cancela com e elevado a menos t ao quadrado sobre 2, sobra só o 3, né? Mais 3. Tá? Agora, falta determinar a função que nos interessa, a função do problema, que é o y de t. Né? Que é facilmente obtida voltando-se à mudança de variável original para se chegar a y a partir de z. Né? Como o y é z a menos 1, eu pego essa expressão, eleva a menos 1, ou escrevo no denominador de uma fração, tá? 1 sobre a e elevado a t ao quadrado sobre 2 mais 3. Mais 3, perdão. Essa é a solução. Vamos ver para o MATLAB, se a gente obtém a mesma solução para o MATLAB? Muito bem, então vamos escrever a função do exercício, a equação do exercício, a equação diferencial não linear, dy dt, perdão, é igual a 3t y ao quadrado menos t vezes y. Escreve na janela de comando, né? Então define as variáveis pelo comando sins, depois y de t igual dissolve diff f y de t, sinal da identidade, dois iguais. E aí escreve, né? 3 vezes t vezes y, chapéu 2, que é y ao quadrado, menos t vezes, que é o sinal de asterisco, t vezes y. E depois o simplify para mostrar a solução mais simples. Rodando isso, chegamos então às 3 soluções encontradas teoricamente. As duas constantes, o MATLAB sempre identifica as constantes, ele não come nenhuma solução. E a solução na forma da função yt determinada teoricamente. Na próxima figura temos a janela de comando, que mostra nessa própria janela a solução. A solução encontrada pelo MATLAB para a variável independente y é igual a menos 1, 3, e elevado a t ao quadrado sobre 2, mais c3 menos 1, que é uma versão modificada da nossa, mas pode coincidir perfeitamente com a nossa solução teórica. Olha só, começando da solução do MATLAB, que eu já vou mostrar. Menos 1, que eu vou mostrar ali no próximo print, né? Mas já antecipando, é menos 1, 3, e elevado a t ao quadrado sobre 2, mais c3 menos 1. Bom, então lá em cima, o que eu faço? Primeiro eu distribuo o e, né? Então a base e, né? Então e, t ao quadrado sobre 2, e elevado a c3 menos 1. Primeiro passo, né? Depois, o que eu faço? O 3 eu distribuo dentro do parênteses, tá certo? Então fica 3 e elevado, coloco a constante na frente, né? E elevado a C3, tudo isso é uma constante. 3 e elevado a C3, elevado a t ao quadrado sobre 2, 3 vezes menos 1, menos 3. Aí eu faço a seguinte substituição. Eu chamo de
3e elevado a C3, eu chamo de menos A, só para obter uma solução igual à nossa. Então, y fica menos 1 por menos A, e elevado a t ao quadrado sobre 2 menos 3. Depois eu distribuo o sinal menos, né? Eu tiro, ponho em evidência, melhor o sinal menos, cancela com o sinal menos que precede a fração. Então, fica 1 sobre A e t ao quadrado sobre 2 mais 3, que corresponde exatamente à solução teórica já encontrada. Então, a solução do MATLAB sempre coincide com a solução teórica. E aqui está a janela de comando, né? Olha, a constante 0, olha só, na saída, né? Na verdade, eu gravei a sequência, salvei como um MFile, que é exen7, depois eu só executei. Você escreve o nome do MFile e ele executa, né? Então, 0, 1/3, e essa função, naquela forma que eu já mostrei, que é igual à nossa função obtida teoricamente, ok? Então, como nós vimos, a sequência de comandos, para não ter que digitar novamente, e se for um exercício parecido, para não ter que digitar tudo, fazer só uma mudança pontual, então eu chamo a janela de comando, tá? Chamo eu chamo um arquivo dentro da janela de comando, eu chamo um arquivo, que é um MFile, chamado exemplo7, ou exen7, tá? Um outro exercício, como aplicação da técnica de linearização das equações de Bernoulli. Um outro exercício, que é o exercício 7. Resolva a equação de Bernoulli, dy dt, mais 1 sobre ty é igual a y elevado ao cubo. Primeiramente, perceba que y é igual a 0, é a solução. Normalmente tem uma solução constante, que o MATLAB vai indicar, né? Na busca de uma outra solução, não constante. Nota-se que, novamente, se trata de uma equação de Bernoulli. No caso, o m é 3, o r de t é 1 sobre tt, que é o coeficiente, né? do segundo termo, e o coeficiente do termo independente ali no segundo membro é tt, que é simplesmente 1. Tá? Vamos fazer a mudança de variável para definir uma nova variável dependente, que nós vamos chamar novamente de z. Então, z é sempre y elevado a 1 menos m. Né? Como m é 3, é 1 menos 3, que dá menos 2. Y elevado a menos 2. Então, o u de t, né, é 1 menos m r de t. Tá? 1 menos m dá simplesmente menos 2. Tá certo? O r de t é 1 sobre t, fica menos 2 sobre t. E o wt é 1 menos m t de t. 1 menos m dá menos 2, o t de t é 1, então fica menos 2. Tá? Vamos resolver a nossa equação, né, que resolve a equação linear, tá certo? Mas antes vamos calcular integral de u dt, tá certo? Agora é a integral de menos 2 sobre t dt, coloquei o menos 2 fora da integral, é menos 2, 1 sobre t dt, é menos 2 logaritmo neperiano de t, novamente omitindo a constante de integração. Tá? Agora emprega a equação 12, né? Z de t é elevado a essa integral, só com o sinal menos, então fica elevado a 2 log de t, abre parênteses, a mais o menos 2 saiu, tá certo? E aí tem a integral, tá certo? Né? O a, porque tem menos 2 log de t, tá certo? O menos 2 saiu, você pega a função w que aparece aí, tá certo? A função w simplesmente é menos 2, então o menos 2 saiu, né? Menos 2 é a integral e elevado a menos, não, elevado a essa integral de u dt, agora sem o sinal menos, então fica e elevado a menos 2 log de t dt. Então falta resolver essa última integral aí que aparece entre parênteses, tá certo? Que é facilmente resolvida, porque a integral de e elevado a menos 2 log de t dt é simplesmente, bom, e elevado a menos 2 log de t é t elevado a menos meio, né? Porque, né? Isso aí dá, tá certo? Porque isso aí dá log, né, de t elevado a menos 2 na base e, né? Simplesmente fica t elevado a menos 2 dt. Isso facilmente é menos 1 sobre t mais a constante de integração, né? Ou menos t a menos 1, cuja integral é t, cuja derivada é t a menos 2, portanto a primitiva é menos 1 sobre t. E substitui, né? Então o zt é igual a, bom, e elevado a 2 log de t é simplesmente t ao quadrado, então t ao quadrado, abre parênteses a mais menos 2, a outra integral, né, fica menos 1 sobre t, ou menos 1 que aparece aí, 1 sobre t. Tá? Isso simplesmente distribuindo dá a t ao quadrado, né? Depois ali dá 2 sobre t, né? 2 sobre t vezes t ao quadrado, né? Tá certo?
né? Fica simplesmente 2t. Então, at ao quadrado mais 2t é a solução. Né? Agora vamos à função que nos interessa, que é a função y de t, que é obtida facilmente fazendo a mudança de variável para se voltar à variável original, para se chegar a y a partir de t. Então, a gente sabe, né, que z é y a menos 2, ou y é z elevado a menos meio, ou y ao quadrado é z a menos 1. Né? Portanto, conhecida a variável z, né, que é at ao quadrado mais 2t, então eu faço isso a menos 1, ou seja, eu coloco isso no denominador e depois faço a raiz quadrada para isolar o z, mais ou menos, né? Porque se z ao quadrado é igual a alguma coisa, se y ao quadrado é igual a alguma coisa, y é mais ou menos essa coisa. Então tem um sinal mais ou menos, 1 sobre raiz quadrada de z. Agora simplesmente coloco o z ali, que a gente conhece, né? Então é mais ou menos 1, né? E aí vem o z. Então é at ao quadrado mais 2t elevado a meio raiz quadrada disso. Tá? Ok? Se eu substituir na equação diferencial original, o resultado pode ser conferido. Tá? Sempre pode ser feito isso. E agora vamos à solução via MATLAB. A fim de resolver esse exercício no MATLAB, eu vou escrever, como sempre, isolando a derivada no primeiro membro. Então, dy dt é igual a y ao cubo menos 1 sobre y. Então, eu vou desenvolver na janela de comando a seguinte sequência de programação. Sins y de t é igual a dissolve, diff y de t, sinal da identidade, duas igualdades, e aí escreve ali, né? Ok? A equação. Né? Então, eu vou escrever assim, olha, eu vou colocar o sinal menos 1 dividido por t vezes y. Eu comecei com o segundo termo, né? Depois o primeiro termo mais y elevado ao cubo. Tá? E fecho o parênteses do dissolve. E o simplify para obter a solução mais simples. Tá? Vamos chegar às duas soluções encontradas teoricamente, a constante zero, né? Porque zero é a solução, porque a derivada de zero é zero, embaixo aparece zero. Zero ao cubo é zero, menos 1 sobre t vezes zero é zero. Então, zero é sempre, nesse caso, zero é a solução. E a solução na forma da função yt que nós já determinamos teoricamente. Vejamos na tela do MATLAB a solução da equação diferencial do tipo Bernoulli, dy dt é igual a y elevado a 3 menos 1 sobre ty. Isso aparece no mfile exem8, exem8.m, mfile. Ali está a sequência de comandos, conforme eu já expliquei. E aí, nas últimas linhas da janela de comando, perdão, aparecem as soluções. Tem a solução trivial, a constante zero, e tem as duas soluções que nós já vimos, né? Uma precedida do sinal mais e a outra precedida do sinal menos, que são exatamente as soluções obtidas teoricamente, fazendo a devida adaptação, conforme já visto. Observe, né? Aparece na janela de comando duas soluções não constantes que correspondem às duas possibilidades de sinais conforme a solução teórica. Essa sequência de comandos, como já disse, foi salva no arquivo m exem8. Vejamos a análise gráfica das soluções dos exercícios 6 e 7 já vistos, usando-se agora a ferramenta do Simulink ligado ao MATLAB. A fim de resolver o exercício 6 no Simulink, faremos a diagramação gráfica de blocos associados à equação do problema dy dt igual a 3ty² menos ty, utilizando a janela Model do programa Simulink. A próxima figura vai representar tal diagramação. Observando-se a montagem, que vou apresentar daqui a pouco, ela é autoexplicativa. Antes de rodar o modelo, observe na solução teórica que y é igual a 1 sobre a elevado a t ao quadrado mais 3. Essa solução ela pode anular-se para certo valor de t, dependendo também das condições iniciais que irão determinar o valor de a. Né? Ok? Então, se a, por exemplo, for negativo, né, esse número pode se igualar a menos 3 com mais 3, 0, então chega-se numa singularidade. Tá? Portanto, o Simulink, ao tentar obter a trajetória pelo método iterativo, que é o método próprio de solução do Simulink, ele pode acusar erro para certo valor de t. Tá? Por exemplo, no caso do default, que eu já falei, o sistema alimenta no default y0 igual a 1, aí o programa acusa erro para t igual a 0,9. Né? Conforme a figura que eu mostraria a seguir,
que mostra a janela Simulink de diagnósticos da simulação. Para evitar esse erro, gerar-se um gráfico preciso de YT, iremos impor outra condição inicial, como y0 igual a 0,1 e rodar novamente o modelo. Então, ali está a janela do model, do Simulink, tá certo? E aí está a expressão da equação diferencial 3ty² menos ty, que é uma equação de Bernoulli. Então, vamos lá. Então, ali está o janela integrator, está saindo 2t's, né? Perdão, está saindo 2y e multiplicando ao quadrado, né? Porque o y aparece multiplicado ao quadrado. Ali está o clock, que alimenta o t. E aí, que está ligado a um bloco de multiplicação. E tem uma outra puxada do y, que é exatamente o t vezes y, que aparece no segundo membro. Depois, o gain é para multiplicar para o menos 1, para dar o menos t vezes y, que é o segundo termo do segundo membro. E eu tenho que somar isso com 3ty², né? Então, o y ao quadrado são as duas entradas do y na janela de multiplicação. Ali faz o 3y², tá? E depois eu multiplico pelo t, que é aquela puxada que sai do clock até a última janela de multiplicação mais à direita, que dá o 3ty². Depois eu dou o add, né? Eu já estou adicionando isso com menos ty, e do add obtenho dy dt na saída do add, que é exatamente a entrada do bloco integrator. Então, eu posso fazer a simulação dessa maneira, usando um único clock. Tá bom? E agora eu vou tentar executar, né, para esse exemplo, usando o default, e aí ele dá um erro, como eu falei, tá? Nesse tempo aí, tá? Ele deu um erro que foi a singularidade, ele chegou numa divisão por zero. Tá? Depois eu vou fazer essa condição y0 igual a 0,1, que evita esse erro. Eu alimento no campo apropriado dos parâmetros do bloco integrator, que é onde se informa as condições iniciais. Após executar esse modelo com a nova condição inicial, gera-se o gráfico de YT, clicando novamente na caixinha do scope, conforme já visto. Tá? E aí vamos obter o desenho da figura que será mostrada a seguir, e corresponde bem à trajetória teórica YT igual a 1 sobre A elevado até ao quadrado sobre 2 mais t, com YT tendendo a zero para t indo ao infinito, porque o t ao quadrado ali aparece no denominador, tá? No expoente, né, de E, da base E, tá certo? Então se espera que esse negócio tenda a zero para t infinito. Esse diagrama vai ser salvo no arquivo de blocos em fluxo, chamado exemplo 7SL. Exem 7SL. E ali está o gráfico. Tá vendo? Ele tende a zero, tá? Que corresponde à solução teórica obtida, tá? Teoricamente, ou usando a janela de comando do MATLAB, e aqui o desenho que foi gerado pelo Simulink. Tá? Ali está a condição inicial, 0,1 informado, tá? Ele tende a zero, um gráfico bonitinho, tá? E um gráfico bem desenhado. Para a solução do exercício 7, agora no Simulink, que gera o gráfico, né? Procedemos à diagramação gráfica de blocos da equação do problema dy dt igual a y ao cubo menos t sobre y, utilizando a janela model do Simulink, que é a figura que mostraremos a seguir. Rodamos o modelo na condição inicial default, que é y0 igual a 1, e obtivemos o gráfico ilustrado na figura que será mostrada mais adiante. E esse diagrama foi salvo no arquivo exem8sl. A figura mostra a trajetória correspondente ao braço positivo da solução, porque a solução tem dois braços, um positivo e um negativo. Por que braço positivo? Porque foi imposto um valor positivo, y0 igual a 0,1, como ponto inicial de passagem da curva. Então, isso fez com que a gente pegasse o ramo positivo. A curva foi gerada com a opção de passo variável, variable step, porém, para t0 igual a 0, o denominador da solução se anula, e para evitar isso, começamos o processo iterativo em t0 igual a 0,001 ou 1 milésimo. Note que t0, a expressão ali no denominador se anula, né? Porque at ao quadrado mais 2t dá 0. 0, raiz quadrada de 0 é 0. Então não pode começar com t0. Portanto, o processo iterativo começará com 1 milésimo de segundo, digamos assim, do contador do tempo. Ali está o modelo com os blocos, tá certo? Bloco integrator, depois tem a multiplicação por 3 da saída do y, que é para gerar aquele y elevado ao cubo. Tá? Depois tem o menos y,
que aparece ali, a saída multiplicada pelo gain de menos 1, né, usando o bloco triangular em cima, dá um menos y. Depois, o menos y multiplica pelo t, que é a saída do clock, né, para dar o menos y vezes t, tá certo? Perdão, multiplico não, divido, né? O bloco se chama divide, está ali no nome do bloco. Para dividir menos y por t, ok? Depois eu somo com aquele y ao cubo, tá? Usando a janelinha do add, do adição, e depois eu jogo isso na entrada do integrator, tá? E o escopo está ligado a uma das saídas y para dar a trajetória do y, ok? Aí está a trajetória gerada, você roda o modelo, gera a trajetória, e aí está o gráfico da solução da equação de Bernoulli dy dt igual a y ao cubo menos 1 sobre ti. Ali está o gráfico.